Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em João, capítulo 4, foi o que o pastor pregou hoje, e eu vou tentar andar nas pisaduras dele, mas fazendo aqui um feedback daquilo que ele tem ministrado esses últimos dias, né, sobre a questão de nós andarmos aqui na terra, mas com uma mentalidade do céu, não é verdade? A gente tem uma mentalidade espiritual, e ele tem levantado alguns questionamentos. Por que tantos cristãos vivem em derrota, né? Vivem tropeçando em áreas que já deveriam ter sido vencidas? Foi um questionamento que ele levantou aqui nessa manhã, quando a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos o quê? Espirituais. São bênçãos o quê? Espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. E aproveitando isso, essas ministrações que ele vem fazendo, eu queria fazer um alerta, amados, porque as bênçãos são espirituais, sabe? Como é que pode, se ele já liberou todas as bênçãos sobre nós, e nós ainda continuamos vivendo em derrota em áreas que são básicas, que nós já deveríamos ter vencido? Por que isso acontece? Sabe? Uma das coisas, nós vamos tratar disso aqui hoje, mas uma das coisas do porquê isso acontece, é porque nós temos uma perspectiva carnal, material das coisas. Muitas vezes o que sai do púlpito aqui, você traz para a tua vida financeira, material, sabe? Quando a gente fala em ousadia, você pensa que a ousadia é para romper no mundo material. Não, ousadia é para romper com o quê? Com o pecado, com estruturas pecaminosas que estão dentro de nós. É ousadia para romper com processos que vão nos levar a momentos de dor, de humilhação. Conversando com uma pessoa essa semana, falando de alguns processos na vida dela, ela falou assim, mas não vai ter dor. Eu falei, vai ter dor, vai doer. Fala assim, vai doer, dependendo, vai doer muito, precisa doer, porque é uma obra substitutiva, amados. O que é evangelho? Evangelho é não mais eu, mas Cristo em mim. Então, por que essas bênçãos não chegam até nós? Porque tantos casamentos ainda depois de anos, juntos, os dois cristãos, ainda tem aqueles perrengues tensos, né? Sai faísca. Eu lembro de um GC que eu estava, eu falei, geralmente saem algumas faíscas no relacionamento conjugal, não sai, irmãos? Uma pessoa falou assim, pastor, no meu às vezes sai labaredas de fogo, sabe? A coisa, mas por quê? Dá perrengue lá na tua casa, irmão? Hein? Só quando a Vera briga, né? Engraçado, quando eu prego, ele quer... Como é que é os caras que ficam junto com o Galvão Bueno? Os comentaristas, né? O pastor Renato prega, ele não fala nada. Fica igual meio quietinho aí. Mas fica à vontade, Claudinho. Né? Você fez eu perder o raciocínio, que eu ia falar uma coisa importante agora, amado. Todo mundo lembra de uma sopa que teve lá em casa, né? Agora teve a do café. A do café foi uma coisa simples, que pintou um clima assim, meio assim, amistoso ali em casa. Deu sentir que não veio o café, né? Falei, pô, Liz, não vai rolar o café? Né? Ela foi fazer o café. Eu falei, isso aí é evidência de Cristo em você. Você está brava comigo, você vai fazer o café. Entendeu, irmão? É isso. Então abre a tua Bíblia lá. Vamos tentar caminhar aqui naquilo que o pastor comunicou com a gente essa manhã. Não? João 4, nós vamos ler 30 versículos, do 1 ao 30. João 4, verso 1 diz assim. Todo mundo abriu lá? Amém. Quando, pois, o Senhor veio a saber
que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava assim os seus discípulos, deixou a Galiléia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Por que ele fez isso, irmãos? Jesus sai aqui, se você pegar o contexto do capítulo 3, Jesus tinha conversado com quem? Com Nicodemos. E Jesus já vinha fazendo algumas coisas, e os fariseus queriam pegar ele, né, para matá-lo mesmo, né? E Jesus, ele se retira, porque ainda não era a hora dele. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Uma curiosidade, você sabe o que significa Sicar? Alguém já teve a curiosidade de ir buscar lá? O que significa essa cidade chamada Sicar? Sicar significa cidade dos bêbados. Interessante porque essa mulher, depois de todo o processo de conversão dela, que a gente vai ver, ela volta para a cidade e chama todo mundo. Os caras só podiam, todo mundo num lugar, só podia estar num lugar, irmão. Aonde? No bar. Né? Então, aqui a gente vê que Deus ama, né, os bêbados, né? Os drogados, os viciados. É bem verdade que o nosso Deus, ele veio cheio de graça e de verdade. A graça dele os alcança, os atrai. Mas ele não é somente um Deus de graça, é um Deus de verdade. Através da verdade, da conversão, ele vai arrancando essas coisas da vida do ser humano. Mas Sicar significa terra dos bêbados, né? E lembrando que, né, para não dar uma vazão aqui a qualquer tipo de especulação, Deus ama os bêbados, né, os que ainda não se converteram, tá? Os filhos não podem, tá, amados? Porque se você começar a entrar nessa de se embriagar, o papai fala assim, papai vai trabalhar em você, para você não fazer isso, porque não pode. Amém? Depois que converteu, você é transferido do reino dos bêbados para o reino do Filho do seu amor. Tá bom, irmãos? Estava ali, verso 6, a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Que horas era essa hora sexta? Era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus pede o que para ela? Água. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Irmãos, quem eram os samaritanos? Eu fui buscar os dados históricos, né, porque a gente não grava essas coisas. Em 931 a.C., Salomão, ele deixa o trono, né, e a partir daí o reino se divide. Eram 12 reinos, Israel eram 12 tribos. E o reino se divide. 10 tribos vão junto com Jeroboão, e eles passam a chamar esse reino de Reino do Norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam como o Reino do Sul, né? O Reino de Judá. E com o tempo, por causa do pecado e da idolatria, os israelitas da tribo do norte são levados cativos para a Síria. E eu gosto disso que o cara fala aqui, o teólogo, ele diz o seguinte, o historiador, ele fala assim, um povo que se originou da união entre os israelitas do norte com um povo assírio, que os havia levado, né, na morte de Salomão, onde se divide, se tornou um reino, um povo racialmente híbrido e religiosamente sincrético. Por quê? Híbrido por quê? Porque eles perderam aquela pureza da raça de Israel. Eles se misturaram com os povos. E sincrético por quê? Porque começaram a adorar vários deuses. Então, isso para o povo judeu era uma grande traição. E, na realidade, a rejeição dos judeus em relação aos samaritanos não era nem tanto por essa questão racial, mas pelo fato deles terem
se lançado ao sincretismo religioso, adorando a tudo quanto é Deus. Então, por isso que ela pergunta, como é que o senhor, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritano? Porque o judeu, né, nas orações dele, ele costumava agradecer a Deus por não ter nascido mulher, samaritano e cachorro. Entendeu? Ele fazia essa oração, irmãos. Então você imagina, Jesus estava conversando com quem? Com uma mulher. Numa cidade de bêbados. Sabe o que a gente aprende com Jesus, irmão? Que Jesus é o Deus dos que estão à margem. Jesus é o Jesus dos vulneráveis. Jesus, ele para conversar onde a religião não para ter diálogo. Entendeu? Jesus para lá. E ela não era apenas mulher, irmão. Se tinha uma pessoa que era vulnerável, por que as mulheres gostam tanto de Jesus até hoje? Porque se tem alguém que valoriza muito a mulher, irmão, é Jesus. Pode ver, na igreja tem mais homem ou mulher, geralmente. No céu vai ter mais homem ou mulher? Ó, aí já é um ponto convergente teológico, né? Que a Bíblia diz que houve silêncio no céu, durante meia hora. Mas é só para quebrar o gelo, amados. Eu estou falando aqui por quê? Porque Jesus valoriza as mulheres, amém? Jesus valoriza o que está à margem, Jesus valoriza o que está, o impotente, o fraco. Por isso que a Bíblia diz que o nosso poder se aperfeiçoa onde? O poder dele se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Então, por isso esse questionamento dela. Como é que o Senhor, sendo judeu, isso porque ela não tinha nem noção de quem estava na frente dela, que era o próprio Deus. E ele continua. Replicou-lhe Jesus, verso 10, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quer dizer, ela ficou titubeando para dar água para Jesus. Jesus falou assim, se você soubesse quem está na sua frente, se você pedisse, eu te daria imediatamente. Porque o que eu tenho, atrás dessas palavras aqui, está a seguinte expressão, o que eu tenho para você é uma vida plena. É uma vida abundante. Eu quero que o meu reino seja instalado dentro de você. E o meu reino não é comida e nem bebida. O meu reino é justiça, paz e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Por isso, irmãos, a gente pode ter paz e alegria, obrigado, pastor Olavo, mesmo em tempos de tribulação, amém? Porque esses tempos de tribulação, quando é que a gente vai ter, amados? Sempre. Enquanto a gente estiver nesse sistema, a gente vai ter que conviver com eles. Mas a gente tem que ter a clareza de que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então essa expressão, essa fala de Jesus, era isso, se você soubesse quem está na sua frente, e se você me pedisse, eu lhe daria o quê? Vida plena. Verso 11. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água da vida, água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmãos, essa palavra nunca é uma palavra muito forte. Imagina você nunca mais ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Irmãos, olha como a conversa muda. Eles estão falando de água viva, de vida plena. E Jesus mete essa fala aqui, para quê? Disse-lhe Jesus, vai o quê? Vai chamar teu marido. Só pega e coloca uma questão, você que trouxe as 3 ferramentas dos discípulos, você coloca uma perguntinha aí. Para que Jesus fala isso? Vai chamar teu marido. Sabe quais são as 3 ferramentas do discípulo de Jesus, né, amado?
A Bíblia, caderno e caneta. A gente vai voltar aqui nessa fala. Vai chamar teu marido. Como é que a gente pode viver na terra com a mentalidade do alto? Como é que a gente pode vencer na terra com a mentalidade do alto? Essa palavra de Jesus que chama teu marido, ela é chave. Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Verso 17. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Cidade de bêbado, mulher e imoral. A religião para conversar com esse tipo de pessoa, irmão? Não para. Mas Jesus para. Jesus para. Essa mulher, ela era mulher, ela morava numa cidade de bêbados e ela era uma mulher imoral. Que vivia em quê? Em pecado. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Essa expressão eu sou, no Evangelho de João aparece 9 vezes, amados. Jesus se declarando como quem? Como Deus. Eu sou. Eu sou tudo aquilo que você necessita. Eu sou aquele que deve ser o teu maior anseio. Eu sou. Eu sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo. Olha, encontrou todo mundo. Esse cara estava onde? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ele estava no bar jogando truco. Outro dia, num grupo de pastores, um pastor perguntou, pode jogar truco? Crente pode jogar truco? Ele falou, pode. Só não pode mentir, não pode falar palavrão, não pode gritar. Perdeu a graça, Claudinho. Passei minha adolescência jogando truco, meu. Pensa numa coisa boa que a carne gosta. Mas não, é só para... Contexto histórico. 29. Não pode jogar truco, tá bem, irmãos? Não sei que você esteja disposto a falar a verdade. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pai, fala conosco através desta palavra. Por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no verso 7, lembrando aqui que o pastor tem falado sobre aquelas pessoas que têm tentado viver a vida cristã na força do braço, não é isso? Na força dos sentimentos da alma, e isso é impossível, porque a gente só consegue colocar em prática, a palavra de Deus por meio do Espírito, da revelação do Espírito, porque lá em Coríntios o apóstolo Paulo diz que, cadê o texto? Ele diz o seguinte, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente. Espiritualmente. E o pastor tem enfatizado essa questão dos pensamentos, sabe? Dos sentimentos.
Porque se tem uma coisa que a gente idolatra sem a gente perceber, amados, são os nossos desejos e nossos pensamentos. Nós somos golpeados dia após dia por desejos e pensamentos. Quando Deus te dá uma direção, só que você não quer ir por aquela direção, porque ir por aquela direção demanda renúncia. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. A cruz vai ter que ser operante na sua vida. Né? E a gente quer, de alguma forma, ajudar a gente a compreender como a gente pode viver na terra com a mentalidade do Espírito. E a gente vencer, saindo vencendo para vencer. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, não é verdade, irmãos? Mas quantos realmente têm vivido essa verdade? E não estou falando, pelo amor de Deus, não vá vincular isso que eu estou falando à sua vida o quê? Material. Porque às vezes a pessoa, mas a coisa parece que não anda, sabe? Não, irmão, não tem nada a ver. As evidências de que você está cheio da presença de Deus é quando as características de Cristo estão se manifestando na sua vida. Não tem nada a ver com a tua conta bancária, entendeu, irmão? Não importa se você anda de Fuca ou se você anda de, sei lá, fala um carrão aí, Land Rover. Não importa, irmão, não importa a cor da sua pele. Não importa o quanto você tem no banco, não importa o tamanho da tua casa. O que importa é ser as características de Jesus Cristo, o fruto do Espírito tem se manifestado na sua vida. Essa é a evidência que de fato você nasceu de novo. Porque irmãos, a gente precisa mudar o chip da nossa mente, da nossa mentalidade cristã. Porque a gente vincula tudo ao material. E eu não estou falando de coisas materiais aqui, amém, irmãos? Deus pode abençoar você com coisas materiais? Pode. Ele pode não abençoar? Pode. Até porque Ele abençoa os ímpios também, não abençoa? E se for botar, fazer uma estatística, não sei não, hein? De repente eles prosperam mais que os cristãos às vezes. Não dá essa impressão? Então, o que eu estou falando aqui é de outra coisa. Eu estou falando aqui de uma mentalidade espiritual, amados, que precisa ser despertada em nós. A gente não vence muitas vezes por isso. Por quê? Porque a gente tem um óculos material da coisa. A gente vincula tudo à nossa vida material, carnal. E não é. E não é disso que a gente está. Não é disso que... Irmãos, não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio aqui para estabelecer a política, para brigar com o imperador romano, não foi isso. Até mesmo porque quando se juntou política e religião, o que aconteceu com Jesus? Fariseu e Pilatos é igual a quê? É morte, fala assim, é morte. Jesus veio para estabelecer, fala assim, o reino de Deus. E esse reino foi implantado aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. E a primeira coisa aqui é um ponto de contato, fala um ponto de contato. É o que a gente aprende com Jesus, a gente tem que estabelecer pontos de contatos. Por quê? Porque a pessoa sem Deus, ela quer Deus? Não. Então a gente tem que ser o quê? Fala assim, intencional. Intencional. Aqui a gente está falando ainda de uma mulher que não tinha uma experiência com Deus. Ela vivia uma vida carnal, imoral, numa cidade imoral. E Jesus, de uma forma intencional, estabelece um ponto de contato com ela. E qual foi o ponto de contato? Verso 7. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me o quê? Por que ele fala isso? Porque ele já tinha uma intenção, irmãos. Ele queria falar de quem? Dele mesmo. Entendeu? Ele queria falar dele. Entende? Então, todo ponto de contato que você starta na conversa com uma pessoa, a intenção é mostrar quem para ela? É Jesus. Nós temos que ser intencionais. Fala, intencional. Intencional. Mas às vezes a nossa mente está tão voltada para esse mundo, que a gente esquece que a gente tem que pregar o evangelho. Tanto é que a gente não vai falar sobre isso, mas foi a primeira coisa que essa mulher fez, após ela ter se convertido, não foi? Ela foi. Uma cidade inteira se converte, irmão, a cidade inteira estava no bar. Cidades pequenas, aldeias.
através da vida daquela mulher, porque ela teve uma experiência com Jesus, e porque Jesus estabeleceu um contato com ela, sabe? Ela veio até ele, e aí ele fala do quê? Ele fala de água viva. Quem é essa água viva? Abra a tua Bíblia em João capítulo 7, verso 37, para a gente embasar isso na palavra, e você ver o que é essa água. O que é essa água viva? João 7, 37 e 38. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Olha o 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então quem é a água viva? Quem é essa água que flui dentro de nós? Que jorra dentro de nós? É o Espírito, irmãos, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. A Bíblia fala para nós não entristecermos o Espírito, não apagarmos o Espírito. Porque muitas vezes a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós vamos ver que as nossas motivações vão apagando a vida do Espírito, amados, a ponto de daqui a pouco ele vai embora. E a gente fica que nem Sansão, levando a vida, ministério, trabalho na força do braço, indo no GC, indo na igreja, achando que ele está conosco. E ele já foi. Sabe, porque a nossa vida o nega em todo o tempo. Então essa água viva que ele fala aqui é o Espírito Santo. Jesus estabelece um ponto de contato para falar de água. Ele mostra que a água era quem? Era ele. Era o Espírito dele. E ele faz uma transição. Porque a única forma dessa mulher experimentar da água, irmãos, é ele fazendo uma transição na conversa. Porque você não consegue mudar de mentalidade, de natureza por força própria. Quando Paulo fala em Romanos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo em... Fala de quê? Sacrifício, cruz. Fala de cruz. E ele diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você pode se transformar, irmãos? Não. Também não. A palavra transformai-vos é voz passiva. Você não se transforma. Como é que você é transformado? À medida que a palavra vem e você se rende à palavra. Nós ganhamos da parte de Deus a capacidade de optar, de escolher a vida e a morte. E ele fala: escolhe, pois, o quê? A vida. E à medida que você se rende à palavra, e a gente não sabe como é que essa transformação acontece, amados. Fortalezas caem por terra, sofismas são destruídos, argumentos, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus dentro do nosso coração, vai sendo colocado por terra à medida que nós vamos nos rendendo e praticando o quê? A palavra. Mas adianta somente ler a palavra? Não. Você tem que fazer o quê? Praticar a palavra. E é fácil praticar a palavra? Não, por quê? Porque se você viver a palavra, viver na prática da palavra, você vai ser uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo. E uma pessoa piedosa e cheia do Espírito Santo, Paulo falou assim, sabe o que Paulo falou? Que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Você está sendo perseguido por causa da justiça de Deus na sua vida, não por causa dos teus pecados. Porque tem uns cabras safados, irmão, que os caras pecam, e aí eles colocam a culpa no diabo, é principado, é potestade, sabe? As hostes do inferno se levantaram contra mim, e o cara não olha para onde? Para o pecado dele. E por que esse ponto de transição? Sabe por que é muito mais fácil colocar a culpa no diabo, irmãos? Porque eu não preciso ter transformação de caráter. Eu não preciso ir para a cruz.
Quantos aqui querem ir lá? Agora eu vou para a cruz. Hoje eu vou para... Alegre para a cruz? Jesus foi alegre para a cruz, irmãos? O que Jesus em relação à cruz? Qual foi a atitude de Jesus em relação à cruz? E hoje aqui, irmão, está tudo simbolizado a obra. Hoje nós vamos celebrar aqui essa obra maravilhosa de morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus antes, naquele monte do Getsemane, que ele falou para o Pai, Pai, ele ora 3 vezes, irmãos. Se possível for, passa de mim este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. E esse ponto de transição aqui, irmãos, lembra que eu falei para vocês daquele texto? Vamos voltar lá. Jesus fala assim no verso 16, chama teu marido. Irmãos, por que ele fala isso? Eu vou citar algumas frases aqui, essas frases são tremendas, irmãos. O porquê dele falar isso? A primeira frase de um comentarista chamado William Hendricks, ele diz o seguinte: essa sede não será completamente despertada a menos que haja uma consciência de pecado. A menção que Jesus faz do marido é a melhor maneira de lembrá-la de sua vida, o quê? Imoral. J.C. Riley, um bispo anglicano, diz o seguinte: nenhum pecador desejará o remédio da graça até que ele reconheça que está o quê? Doente. Warren Wiersbe: ninguém está habilitado a ver a beleza de Cristo até ver a própria hediondez. A única forma de preparar o solo do coração para a semente do Evangelho é ará-lo com a convicção do pecado. Jesus leva ela para dentro dela, irmão. Ela precisava enxergar quem ela era. Entendeu? Ela era podre, como eu e você. Hediondo, terrível. Vou parar por aqui. Porque a coisa é feia, é pesada, irmão. Porque sem Jesus, amados, a gente é o ser mais abominável que está nessa terra aqui. Tirando o diabo. Porque a gente está acabando com tudo. Com tudo. Por causa do pecado. Então Jesus, para gerar essa sede nela, uma sede que ela não tinha, Jesus faz o quê? Leva ela lá no pecado dela. E aqui eu quero fazer um parênteses para falar sobre isso, irmãos. A gente vai continuar falando, porque a gente vai entrar num ponto aqui muito legal. Quando Jesus fala assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a questão é essa. A questão é que a gente precisa aquietar a nossa alma e deixar o Espírito Santo falar, irmãos. E mostrar as áreas da nossa vida que estão impedindo que flua a bênção dele naquela área. Sabe? Relacionamento. Por que dá tanto perrengue em relacionamento, irmão? Porque falta cruz. A gente vê os livros aí, são uma bênção, irmão. Pode ler os livros. 20 passos para deixar teu marido uma bênção. Tem um lá que chama Mentiras que as mulheres acreditam e verdade que as liberta. Engraçado que outro dia eu cheguei na livraria, pastora Vanessa. Agora tinha esse livro das mulheres, agora tem o das garotas. Né? Falei, você vê como nós não precisamos desse tipo de livro, né? As vendedoras, só mulher, queriam matar. Pastor, você vê sempre essa conversa tua aí. Mas estou brincando, viu, irmãos? A gente precisa também. Mais, até mais. Né? Mas vocês estão vendo a importância de você levar a pessoa a reconhecer os seus o quê? Os seus pecados. Senão ela fica pagando de boazinha e botando a culpa em quem? Ela põe a culpa no outro, ou ela põe a culpa no diabo, ou ela põe a culpa nas circunstâncias, mas ela não olha, sabe? Ela não põe a cara o joelho no chão e a cara no pó, para clamar por misericórdia, por seus pecados. E a gente vai ver, amados, que esse negócio de pecado é muito mais profundo do que a gente imagina.
Então ele estabelece aqui um ponto de contato, ele mostra a água da viva, ele leva ela para uma transição, mostrando que antes de receber a água da vida, se faz necessário passar pelo arrependimento. E invariavelmente, amados, vai ter que passar pela cruz. Não tem. E aí, ele vai lá para o verso 21 e fala assim para ela: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aqui ela já teve uma experiência, amados. Entendeu? Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores, ele repete, o adorem em espírito e em verdade, irmãos. Sabe o que ele está falando para ela? O seguinte, ele está mostrando o local da adoração agora. Qual é o local da adoração? Irmãos, nós cantamos o local da adoração aqui nessa noite hoje. Eu até anotei aqui: no altar da adoração, seja sempre exaltado. Onde é o altar da adoração? É o coração. É o local onde nós devemos adorar. O nosso coração é o lugar onde Jesus deve ter a primazia. E lá não pode haver nada que compita com Ele. Nada pode competir com Jesus dentro do teu coração, amados. E tem algo muito forte neste século que tem competido na vida dos cristãos com Jesus dentro do coração. O que é? Fala assim: mamon. Mamon. Maior parte da paz que você perde é por causa do dinheiro, ou não é? Fala, irmão. É uma insanidade isso que eu estou falando para vocês? O negócio é dinheiro. A gente perde a paz e às vezes perde a alma por causa do quê? De dinheiro. E o dinheiro ainda não é o maior Deus dentro do nosso coração. Ele é o segundo, eu acho. Segundo. Nosso não, né? Eu digo assim em geral, porque nem todo mundo é assim. Mas eu digo que, pelo que a gente percebe, a angústia, a inquietude, a ansiedade, sabe? Geralmente é por causa de grana. Mas o que toma o nosso coração, amados, é a idolatria dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. Quando a gente dá na cabeça de fazer um negócio, Fala aí. Você vai e faz, não faz? Depois sofre o dano, sofre. Daí, se você for muito sincero com Deus, você fala: puxa, pai, realmente, que nem um filho pródigo, pequei contra ti, Senhor. Mas geralmente a gente vai começar a expulsar quem? Diabo. A gente começa a expulsar diabo. Irmãos, o diabo só tem a legalidade que você dá para ele. Fala para a pessoa que está do teu lado aí. Entendeu? O diabo não pode tocar na sua vida assim não mais não. A Bíblia diz que ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente nos causará dano. A Bíblia diz lá em Colossenses que ele despojou principados e potestades, os expondo ao desprezo e à ignomínia e triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Ele desprezou. A Bíblia diz que Jesus ele tem as chaves da morte e do inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E quem que é a igreja? Sou eu, é você. Qual o local de adoração? O coração. E qual a motivação dessa adoração? Ela tem que ser em espírito e em verdade. Irmãos, mas a gente é manipulador. A gente muitas vezes manipula a gente mesmo. A gente joga uns feitiços na nossa mente assim, achando que... É umas coisas assim... insana, irmão. Hein?
Você já se enganou alguma vez? Claro que já. Né? Já se enganou. Né? A motivação, amados, é em espírito e em verdade. Se a verdade não é, nada existe. Entendeu? E pior que uma mentira é uma meia-verdade, irmãos. Aquela coisa sutil, desgraçada, que entra como se fosse uma verdade e leva a gente de balde. É uma meia-verdade. Tanto a mentira quanto a verdade, você tá firmando as estacas onde? Fala, na areia. Fala assim, toda mentira procede da onde? Do diabo, porque ele mente desde quando? Desde o princípio. E ele é o pai da mentira. Ah, mas mentirinha também, pastor? Mentirinha também. Mentirinha também. Entendeu? E não é somente as mentiras que você fala, é as que você acredita. Entendeu? 1 João 2,21, não precisa abrir. Mentira alguma jamais procede da verdade. No reino de Deus, os fins não justificam os meios, amém, irmãos? Se você fizer caca no meio, o que o papai vai fazer? Fala assim, ó, papai vai disciplinar. Aí desceu o açoite em você. Ele disciplina, irmão. Sabia que o pai disciplina? E sabe por que ele disciplina? Porque ele ama. Para a gente não achar que o errado é certo. Entendeu? Porque a gente, irmão, a gente é ninja. Fala, a gente somos ninja. A gente dá cada volta em nós mesmos, irmão. Daí a casa cai, você pergunta, mas por que caiu a casa? Vai cair. Se não caiu, vai cair. Tudo que está fundamentado em mentira, em meias verdades, olha para mim, irmãos, vai cair. Não vai ficar pedra sobre pedra. É uma palavra de Deus, presta a igreja. Não vai ficar, porque ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que não negociam a verdade. Pintou uma questão outro dia numa pregação que eu vi, questão de hierárquicos absolutos. Eu falei que é muito perigoso pregar sobre isso. Dizendo quando a vida está acima da verdade. Eu fico me perguntando, porque me veio o texto, eu falei, como é que foi aquela questão de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante de Nabucodonosor? Diante dele, eles poderiam ter mentido, amados. Poderiam ou não podiam? Poderiam. Mas eles não mentiram. Eles, Nabucodonosor, se você quer, faz o que você quiser, mas fica sabendo, nós não vamos nos prostrar. E eu quero dizer, amados, toda vez que se estabelece a verdade dentro da sua vida, ainda que o mundo se levante contra você, existe uma rocha mais alta que você e vai te sustentar até o fim, amém? Aplaude! Aplaude que é para Ele. Eles não colocaram a vida deles acima da verdade. A gente morre, mas a gente morre confessando a Cristo. Cuidado com isso. Cuidado com hierárquicos absolutos. Porque daqui a pouco você acha que você pode fazer concessão com tudo e com todos. Não pode. Jesus veio cheio de graça e de verdade. E tudo que é semeado, tudo que é plantado em meias verdades, não subsiste, irmãos. Por isso, é melhor você ir devagar, vai passo a passo, vai no teu tempo. Eu ministro aqui para os noivos, filho, não queira andar com morcego, porque passarinho que acompanha morcego, acompanha com a vida toda revirada, amém, queridos? Se o outro comprou carro, fica tranquilo, vai chegar o teu tempo de ter um carro. Se você ainda não tem uma casa, Deus vai te dar uma casa, e não fica tranquilo, fica tranquilo também se não tiver a casa, porque o apóstolo Paulo falou o seguinte, tendo o que comer e o que vestir, estejais o quê? Contentes, e não vai faltar. Não, e outra coisa, irmãos, a Bíblia diz, jamais foi visto um justo padecer necessidade, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você não precisa mendigar nada para ninguém.
Você só precisa buscar Ele, porque Ele declarou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É assim, não é, amados? Só que a gente insiste. Por quê? Porque a gente quer ter. Ah, mas eu quero ter. Ah, mas vai financiar, vai. 2.500, vai. Você não sabe como é que está o governo, meu. Esse governo doido nosso aí. Hein? Enfim. Jesus, amados, é aquele que sonda mente e coração. Outro dia, Samuel, essa semana passada, falou: papai, o Espírito Santo fala com você. Eu falei: fala. E vou te dizer mais, Samuel, ele fala tudo para mim. E teve umas 4 vezes isso aconteceu, amados. Antes de eu chegar no colégio, o Espírito Santo já falou, o B.O. Eu falei para ele: filho, já teve algumas vezes que antes do papai chegar no colégio, eu já sabia o que tinha acontecido. Né? E quando ele não fala assim de cara, isso aí uma hora vem à luz. A gente vai ficar sabendo. Por quê? Porque eu juntei ele e a Gabriela. Spurgeon fala de você implantar princípios na mente dos seus filhos. E um dos princípios é o temor e a onipresença de Deus. Eu peguei uns 5 textos que diz: olha, o Senhor está lá. Eu não vou estar, mas o Senhor vai estar lá com você. Ele está sondando os teus pensamentos, as motivações do teu coração. O Senhor está vendo tudo. Tem um açougue aqui em Londrina, que os caras colocaram um desses versículos na camiseta, na parte das costas, para o outro funcionário estar sempre olhando, né? E ver que, o Senhor, aí você que tem empresa, o Senhor te vê. Eu sou aquele que sonda mente e coração. Ele sonda as tuas motivações, irmão. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A adoração é em verdade. Lá em Salmos 51:6, se eu não estou equivocado, ele diz assim, que Deus se agrada da verdade aonde? No íntimo. Irmãos, e quer ver uma coisa que Deus abomina? Ele abomina. É abominável. Ele não suporta. Tem alguma coisa que Deus não pode suportar? Abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías 1, verso 13. Eu já estou indo para a conclusão aqui, viu? Já estamos indo para a ceia. Mas foram coisas que Deus foi colocando no meu coração, né? Porque sabe o que é o legal de você estar ali quando o pastor está pregando? Além daquilo que você recebe outras coisas. Não sei se isso acontece com você. Comigo acontece. Às vezes os pastores estão pregando e o senhor está me dando aquilo, já está me dando assim. Aqui, ó. Isaías 1, verso 13. Diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Incenso fala de quê aqui, queridos? Fala de oração. Eu não aguento ouvir as orações de vocês. Vocês vão ver o porquê que ele não aguenta. Eu não aguento ouvir o louvor de vocês. Eu não aguento ouvir as orações de vocês. E também as festas da lua nova. As confra. As confra. Os sábados. E a convocação das congregações. Irmãos, olha o que ele fala: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que é iniquidade?
Iniquidade é a institucionalização do pecado na vida daqueles que falam que são de Deus. E essa gente não é de Deus, porque lá em Mateus capítulo 7, o Senhor vai falar para essa turma: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, eu nunca tive relacionamento com vocês, vocês nunca permitiram que a cruz operasse na vida de vocês, nunca. Ele não suporta, não suporta. E ele continuou: por que tudo isso? Vai vendo. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de a sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sangue, sangue. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E eu meditando sobre a lei, o que é lei? Lei, arranca essa palavra lei e coloca: quanto amo o teu amor, é a minha meditação todo dia. Porque o cumprimento da lei é o que, amados? É o que? O amor a quem? A Deus sobre todas as coisas. Esse amor se reflete aonde? Com o meu próximo, com o vulnerável, com a samaritana, com aquele cara que te questiona, que fica argumentando com você. O final da lei é Cristo, que foi o que os judeus não compreenderam, irmãos. E ele continua. 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, amados? Que a gente comece a olhar para os vulneráveis, não somente os que estão lá fora, os que estão aqui dentro. A gente ouve essa coisa do perfil, né? Mas que perfil que ele tem? Dá para fazer parte do meu G100? Poxa, mas rico dá para ser liderado por pobre? Eu comecei a pensar sobre essas coisas, eu comecei a pensar, porque tudo que você vai fazer, você tem que pensar em quem, amados? Em Jesus. Jesus podia se relacionar com a gente tinha um perfil para se relacionar com Jesus? Assim, nunca. O que Jesus teve que fazer para se relacionar com a gente? Ele teve que se esvaziar. Ele teve que se esvaziar. Esvaziar. Ele se esvaziou. A gente não se relaciona por perfil, amém, queridos? Por DNA. A gente se relaciona por causa de Cristo. Entendeu? Com os meus irmãos em Cristo eu tenho uma aliança de amor. E com aqueles que estão perdidos, eu vou em amor, como uma corda e um braço de Deus para atraí-los até Jesus. Mas eu posso me relacionar com todo mundo, com o rico, com o pobre, com qualquer pessoa. E é o que ele está dizendo aqui, ó. O meu amor, ele se evidencia na maneira como nós tratamos uns aos outros. Sabe? Você não matar sonho dos outros. Você não pisar nos outros. Você não prosperar em caminho que não é teu. Isso acontece em trabalho. Você tem uma mentalidade espiritual. Conversando com uma pessoa, indignada com uma situação. Eu falei: filho, tem hora que eu vou orar, na minha carne, eu gostaria de falar: Senhor, fulmina num raio só, mata. Aqui, ó, aqui, ali, assim, mata tudo, Pai. Extermina, está me incomodando essa praga. Mas sabe qual que é o texto que vem, irmãos? Eu não estou falando nem de inimigo, hein?
Às vezes é pessoa que causa um pouquinho de desconforto para a gente. Aí o Senhor fala assim para mim: filho, inimigo você vai amar. Inimigo você vai amar. Os que te perseguem, o que você vai fazer por eles? Orar. E aqueles que estão falando mal de você, que você fala, como é fazer? Vai abençoar. Fala assim: isso é mole. A alma faz isso aí. Faz nada. Não faz, irmão. A alma quer fazer o quê, querido? Quantos vocês já quiseram matar pelo menos uma meia dúzia? Levanta a mão aí com convicção. E como é que eu concluo isso aqui, amados? Como podemos viver aqui na terra com uma mentalidade celestial? Como? Aí a gente tem que voltar para o tema central da Bíblia, amados. Qual que é o ponto central da Bíblia? Alguém sabe me dizer? Quem falou isso? Severa. Não foi nem carne nem sangue que tu revelou, filha, mas o meu Pai que está no céu. É a cruz. É a cruz. Para você ter uma mentalidade, amada, fala assim, não mais eu, mas Cristo. E vai ter que passar pela cruz. E dói passar pela cruz, amados. Não vou contar mentira para vocês, não. É doloroso, humilhante. Mas é bom. É ruim, mas é bom. A única forma de você permitir que Deus crie em você uma mentalidade espiritual é você passando pela cruz. Nós até cantamos hoje aqui que a cruz, estava ali, a cruz me libertou. Aqui não é um problema teológico, hein, Bruno? É na cruz. Na cruz ele nos libertou. Não foi a cruz. A cruz foi um instrumento onde ele esteve para nos libertar, mas o ponto central é a cruz. Lá na cruz, ele nos libertou. E para encerrar, para concluir, irmãos, abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 13. E eu termino aqui. E eu queria, Brunão, cantar, sabe, se a gente puder cantar? Aquelas duas últimas que você cantou. Uma da Ana Paula e essa outra que você falou do altar da adoração. Sabe a da Ana Paula? A do Diante do Trono? Olha que você cantou aí. É de quem? É da Fernanda Brum? Não canta da Fernanda Brum. Romanos 8,13. 8,13, irmãos. Medita nesse texto, pelo amor de Deus, cara. Medita nele. Qual o local de adoração, amados? Coração. E qual a motivação da adoração? Em espírito e em verdade. Em verdade. Em verdade. Por quê? Verso 13. 8,13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, aqui Espírito está com letra maiúscula, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificardes, fala sobre o que aqui, irmãos? Fala sobre cruz, fala cruz. É cruz. 588 passos para um casamento melhor. Te dou um. Vai para a cruz. Vai para a cruz, meu irmão, minha irmã. Cruz, só isso. Só cruz. Não vou entrar em detalhes. Cruz. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Fala de relacionamento. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, olha esse verso 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Se com Ele sofremos, fala sofremos. Aqui fala do quê? Fala de cruz. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ah, mas pastor, sempre eu que tenho que morrer? É. Se o outro não decidir morrer, decida você ir para a cruz, irmão. Vá você. Quantos aqui querem a plenitude de Deus? Quantos aqui querem ver essa fonte a jorrar para a vida eterna? Quantos aqui querem ter alegria e paz? Quantos aqui querem viver em vitória? Quantos aqui querem vencer processos da alma, de tristeza, de desânimo, de abatimento, de depressão? Quantos? Você precisa chamar os teus pecados de pecado. É ponto. É pecado. Ser grosseiro é pecado. Ser irônico é pecado. Manipular é pecado. Meia-verdade é pecado. Pecado é pecado. E a única solução para o pecado é a cruz, irmãos. Para que você possa ter uma vida plena de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 24, se eu não estou me enganado, ou 14. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Amém, queridos? Esse amém tinha que ser tipo assim, ó, você vai prosperar muito, amém? Amém, irmãos? E depois eu vou fazer uma oração aqui. Uma oração, quantos querem ser libertos aqui hoje, essa noite? Hã? Eu vou fazer na oração, você só faz ela se você quiser, ouve ela. Na hora que eu comecei a fazer ela no meu GD, os caras, é pegadinha, pastor. Não vão. Teve gente que não, né? Teve gente que não fez a oração toda, não. Eu falei, vai fazer oração, irmão. É que eu não posso forçar. Não, essa oração eu não faço. Hã? Você leu a oração, Van? O que você achou? Liberta, liberta. Você que trabalhou um tempo com libertação, liberta. Se aquilo lá não libertar, nada mais liberta. Hã? Você vai ter que fazer essa oração. Aliás, eu vou terminar fazendo essa oração. Depois nós vamos cantar uma canção, amém, irmão? Sentadinho aí mesmo, para você não ter que ficar de pé, cansar. Para você fechar teu olho agora. E você vai pensar nessas palavras que vão entrar agora no seu ouvido agora. E você repete elas se você quiser. Tá bom? Fecha teu olho. Você vai repetir se você quiser, tá? Essa é a oração que a gente encerra aqui. Para que a gente possa ganhar da parte de Deus uma mentalidade vencedora. A gente viver na terra com a mentalidade do céu. Amém, Vanzito? Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me e livra-me, Jesus. Livra-me do desejo de ser estimado pelos homens, de ser amado, de ser exaltado, de ser honrado, de ser louvado, de ser preferido a outros. Livra-me do desejo de ser consultado, de ser humilhado. Livra-me do medo de ser desprezado, de ser repreendido, de ser esquecido, de ser ridicularizado, de ser prejudicado, de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça, a sede de desejar que outros possam ser mais amados do que eu, porque eu já fui amado por Ti. Que outros possam ser mais estimados que eu, que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu suportar o fato de ser posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe desapercebido, com um coração
alegre por ver o outro sendo louvado, que outros possam ser preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo, tão puro, tão amoroso como o Senhor, em nome de Jesus, amém.